Olá, meu querido, graça e paz, que Deus te abençoe poderosamente. Hoje eu quero trazer para você um estudo de soteriologia reformada. Ou seja, hoje eu quero falar com você sobre a doutrina da salvação. A soteriologia reformada é um dos pilares centrais da teologia cristã, especialmente na tradição protestante reformada. Essa doutrina trata do plano de Deus para a salvação dos pecadores, com ênfase na ação soberana de Deus em todo o processo da salvação. A visão reformada da salvação é frequentemente abordada à luz dos 5 pontos do calvinismo, que são amplamente utilizados para descrever a doutrina reformada da salvação. A seguir, nós vamos explorar aqui a soteriologia de maneira abrangente, destacando seus principais componentes. Primeiro, a necessidade de salvação. O ponto de partida da soteriologia reformada é a compreensão da depravação total do ser humano. A queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, que está lá em Gênesis 3, trouxe consequências desastrosas para toda a humanidade. O pecado original corrompeu a natureza humana, tornando todos os seres humanos espiritualmente mortos e incapazes de buscar ou agradar a Deus por sua própria vontade, como está lá em Éfesos, capítulo 2, versículo 1. A doutrina da depravação total ensina que todas as partes do ser humano, mente, emoções, vontade e desejos, foram afetadas pelo pecado. Como resultado, os seres humanos não podem, por sua própria força ou vontade, alcançar a salvação. O apóstolo Paulo descreve essa condição humana em Romanos 3, do 10 ao 12. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Portanto, a salvação é absolutamente necessária para que o ser humano possa ser reconciliado com Deus. Segundo ponto, eleição incondicional. A eleição é a escolha soberana de Deus de salvar aqueles que Ele predestinou para a vida eterna. De acordo com a visão reformada, a eleição não é baseada em qualquer mérito ou ação futura do ser humano, mas é incondicional. Isso é, não depende de nada que o homem faça, mas é completamente fundamentada na vontade soberana de Deus. A Bíblia ensina que Deus escolheu os que seriam salvos antes da fundação do mundo. Efésios 1, do 4 ao 5. A doutrina da eleição incondicional pode ser vista como um reflexo da soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas, incluindo salvação. Como o apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo 1,9, a salvação é segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Antes dos tempos eternos, não há nada que o ser humano tenha feito para merecer a eleição, mas é puramente pela graça e pelo propósito eterno de Deus. Terceiro ponto, expiação limitada ou particular. A expiação limitada, também conhecida como expiação particular, é uma doutrina central na teologia reformada que ensina que Cristo morreu especialmente pelos eleitos, aqueles que Deus predestinou para a salvação. A morte de Cristo foi suficiente para redimir a todos, mas é eficaz apenas para aqueles que são escolhidos por Deus. De acordo com essa doutrina, Cristo não veio apenas para morrer por todos os seres humanos de maneira geral, mas ele morreu de forma eficaz
para garantir a salvação daqueles que Deus escolheu. Em João 10, do 14 ao 15, Jesus diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E elas me conhecem a mim e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Essa ideia é reforçada em Mateus 1:21, onde se afirma que Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. A expiação limitada é vista como parte do plano eterno de Deus, em que a morte de Cristo garante realmente a salvação daqueles a quem ele foi enviado para salvar, sem deixar o processo da salvação em risco ou ineficaz. Quarto ponto: graça irresistível. A graça irresistível é o ensinamento de que quando Deus chama alguém para a salvação, esse chamado é infalível e eficaz. A ação do Espírito Santo no coração do eleito é irresistível e transforma a pessoa, fazendo-a desejar a buscar a Deus. A pessoa pode resistir a Deus em sua natureza caída, mas quando o Espírito Santo aplica eficazmente a salvação, a vontade humana é completamente renovada. A doutrina da graça irresistível está em consonância com a ideia de que a salvação é uma obra soberana de Deus e não depende da escolha humana. Em João 6,37, Jesus declara que todo o que o Pai me dá virá a mim. O chamado de Deus é eficaz e nenhum dos eleitos pode resistir à graça que lhe concede. A graça que Deus oferece na salvação é tão poderosa que, apesar da resistência humana, ela é eficaz e traz à pessoa a fé. Quinto ponto: perseverança dos santos. A perseverança dos santos é a doutrina de que os verdadeiros crentes, aqueles que foram regenerados e justificados, perseverarão até o fim. Em outras palavras, os eleitos de Deus não perderão sua salvação, mas permanecerão firmes até o fim da vida, guardados pela graça de Deus. Esta doutrina é baseada na segurança do crente em Cristo e na obra soberana de Deus. Filipenses 1,6 afirma: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A perseverança dos santos não significa que o crente nunca enfrentará dificuldades ou quedas, mas que no final Deus sempre preservará a fé genuína do crente. A ideia de perseverança está conectada à segurança da salvação. A obra da salvação de Deus é tão eficaz que, uma vez que alguém verdadeiramente é salvo, ele permanecerá salvo. Você acabou de ouvir mais um lindo estudo. Que Deus ele possa te abençoar com esse breve estudo sobre soteriologia reformada, a doutrina da salvação. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum de nossos vídeos.